Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 8 de julho de 2022. Alguns anos atrás, Diogo Mainardi escreveu o livro A Queda, que relata o nascimento do seu filho, Tito, na cidade de Veneza, Itália. A criança nasceu com paralisia cerebral, vítima de um erro médico, e tudo porque a médica estava com pressa de sair do seu trabalho naquela manhã de sábado. O menino não fala, não tem gestos coordenados, nem anda normalmente. Mainardi narra os 424 passos que Tito conseguiu dar uma vez sem cair. E o livro comove e nos desconcerta. Ele fala das andanças como pai por hospitais, médicos norte-americanos e até aqui mesmo no Brasil, onde moraram alguns anos antes de regressarem definitivamente para Veneza. Comoveu-me muito uma das frases de Mainardi. Ele andava com o filho por Veneza e este pisava em falso, indo cair. Diz ele, quando isso ocorria, eu era tomado por um sentimento de felicidade, que era impedir uma queda de Tito em Veneza. Isso dava sentido à minha vida. E ele passou a viver em função do filho deficiente e se sentia feliz em ser-lhe útil. A sua missão existencial era cuidar do filho. Este era o sentido da sua vida. Aí eu me lembrei do programa de extermínio dos nazistas com os doentes e inválidos. E tudo porque o custo de um deles para a Alemanha era muito alto, segundo a visão nazista. Aquele dinheiro seria o bastante para manter uma família de 5 pessoas. Então, essas pessoas deficientes se tornaram um estorvo para o Terceiro Reich. Para você ter uma ideia, em 1º de setembro de 1941, foram mortos pelos nazistas 70.273 inválidos na Alemanha, o que permitiu uma economia de quase 250 mil marcos, ou o dinheiro equivalente naquela época. Hitler aplicou essa teoria de eliminação de todas as pessoas que não eram produtivas, considerando-as parasitas da Alemanha. Como algumas pessoas hoje pretendem fazer com a ideia de eutanásia indiscriminada, porque isso seria mais econômica e emocionalmente menos desgastante do que cuidar de deficientes e de doentes terminais. Voltemos então para Tito e a realização do seu pai em viver em função dele. O nascimento de uma pessoa com deficiência nos choca e nos desgosta. O rabino Kirchner teve um filho que nasceu com uma doença que lhe dava envelhecimento precoce. O menino morreu com 14 anos, aparentando ter 80. No livro em que ele tratou do assunto, mesclando com a vida de Jó, que tem o título em português, Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, Kirchner comentou que as pessoas se indagam. Por que Deus permitiu isso? Como Deus deixa que isso aconteça? Diz, como respostas,
resposta que essas são perguntas incorretas. A certa devia ser: que tipo de sociedade devemos ser para que pessoas assim se sintam bem, protegidas e cuidadas? Não é questão de perguntar porquê do problema, mas criar condições para minimizá-lo. Não é transferir a culpa para Deus, mas assumir a responsabilidade do problema. Mas nós não, nós queremos um mundo de felicidade, como se o universo existisse para nos tornar felizes, e se Deus fosse o nosso servo, a quem nós damos ordens e cuja função dele fosse nos alegrar e nos dar coisas boas. Irmãos, o mundo nos é hostil. O bom mundo de Deus foi pervertido pelo pecado, pela nossa queda como raça humana. A criação está corrompida e geme debaixo do poder do mal, como diz Romanos 8, 19 a 22. E eu nem preciso usar a Bíblia, porque qualquer pessoa de bom senso sabe que o universo não liga a mínima para nós. É uma infantilidade, o desejo de que tudo colabore para o nosso bem-estar e que haja milhões de anjos aguardando uma ordem nossa para nos servir. O verdadeiro sentido da vida não é externo ou alheio a nós, é dado por nós mesmos. O sentido da minha vida como indivíduo tem sido, desde a minha conversão, servir a Jesus. Eu sou feliz por ser servo, por ser pastor, por trabalhar para Jesus. Eu não troco isso por nada. Mesmo nas situações mais difíceis da vida, tem sido jubiloso, alegre servi-lo. Que eu saiba, Maynard não é evangélico, Kirchner é judeu, mas eles entenderam uma coisa que nós precisamos entender. Quando a vida encontra uma causa a qual servir, pessoas a quem amar e se dedicar, ela se torna uma vida riquíssima. Lembremos-nos de Jesus, que disse aos seus discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. João 4,34. E de Paulo, que dizia assim: nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que eu possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Sabe, querido, a vida é se dar, a vida é servir. Um cristão de verdade não espera a conspiração do universo para ser feliz, nem pensa em ter milhares de anjos sob o seu comando. Ele quer ser útil, ele quer ajudar, ele quer fazer alguma coisa boa. Muitos hoje fazem e cantam canções e escrevem artigos e livros falando sobre como Deus nos prometeu fazer felizes neste mundo e como devemos exigir nosso direito à felicidade. E poucos falam em amor, em dedicação, em serviço, em engajamento, a uma causa que seja a razão da sua vida. Não, nada disso é falado. O livro de Maynard se chama A Queda. É a dor de um filho que será deficiente até a morte e a descoberta de que esta é a sua missão, cuidar dele. A questão não é filosofar ou fazer teologia, queixando-se, mas perguntar: onde eu me encaixo nessa história para melhorar a situação dos outros?
porque é assim que age um cristão. Senhor, eu não tenho queixas, nem quero choramingar. Como é que eu posso ser útil nas tuas mãos? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus, nós andamos vivendo a vida em volta do nosso umbigo e achamos que o Senhor tem que fazer tudo para sermos felizes. Ó Deus, a vida é nossa, a vida é uma dádiva dos céus. Nós te agradecemos porque o Senhor nos dá condições de nós vivermos uma vida no meio de lutas, mas sermos úteis à nossa sociedade. Às vezes o dia mais feliz da minha vida é o dia em que eu trabalhei muito, fiz tanta coisa, mas chegando em casa percebi que fui útil aos outros. Ajuda-me a ser assim, Senhor, e ajuda os meus irmãos a pensarem em como fazer do serviço ao próximo o sentido da vida deles e bênção para os outros. Ó Deus, tira de nós esse egoísmo fútil que pensa que a vida é conseguir a felicidade que o Senhor veio nos dar. A vida se torna feliz à medida em que nós nos damos ao Senhor e aos outros. Ajuda-nos a aprendermos isso e sermos bênçãos para muita gente. É o desejo do meu coração e peço essa dádiva em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia muito feliz.